essa segunda carta aqui no capítulo 3, Paulo vai se referir a dois ministérios. E esses dois ministérios, ele está falando de duas alianças. A antiga aliança, que Deus fez com Israel, tendo como mediador Moisés. E ele vai falar da nova aliança, feita com a humanidade em Cristo. Duas alianças, sim ou não? Então o capítulo aí é muito rico de muita coisa. Ele chega a chamar a antiga aliança do ministério da condenação e a nova aliança do ministério do Espírito, né? E quando ele se refere a Moisés, ele está falando ao mediador da antiga aliança. Ler Moisés, que ele vai falar, é ler o que estava na antiga aliança, porque Moisés foi o mediador. E não só os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado de Pentateuco, mas toda a antiga aliança que tinha como mediador Moisés. Mesmo os que viveram depois da morte de Moisés, viveram a aliança que Deus fez com o povo de Israel, tendo como mediador o Moisés, certo? Então por isso que ele se refere a Moisés. Quando ele fala aqui Moisés, ele não está falando da pessoa de Moisés, mas do ministério da antiga aliança que Deus fez com Israel. Em que local? Em que local? No Monte Sinai, no deserto, no Monte Sinai. Depois da saída deles do Egito, fizeram uma parada de meses lá no Sinai, né? Nós falamos hoje aqui de manhã, quando Moisés sobe para o monte, passa 40 dias, Deus vai entregar, né, todos os preceitos da lei, né? Então, olha, ele vai falando da superioridade da nova aliança sobre a antiga aliança. Tudo é palavra de Deus? Sim. Tudo é Bíblia? Sim. Mas o que é superior? Uma aliança feita tendo como mediador Moisés, ou uma aliança feita tendo como mediador Cristo? Cristo, né? O próprio Filho de Deus. Então ele está mostrando a superioridade da nova aliança. E ele fala de ministério. É muito importante você ler isso aqui. Você vai perceber que até aqueles que dizem, né, que aqueles 10 mandamentos, né, eles não passaram em tudo. E veja que se você ler o capítulo todo, não é o nosso assunto aqui, você vai perceber que Paulo está citando tudo. Tudo que era da antiga aliança passou. E foi feito tudo agora em Cristo. E tudo que Deus quis para os que estão dentro dessa nova aliança foi dado em Cristo. E através de Cristo, aos ministros de Cristo, pelos ministros de Cristo. Veja bem, que quando lá em Efésios a gente está lendo, o Novo Testamento é escrito, né, começa os evangelhos, que tem a história do nascimento, vida, ministério, morte e ressurreição de Cristo. Os 4 evangelhos. Quais são eles? Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí começa Atos, que é a história. Aí começa as cartas de Paulo, 14. Aí depois vem Hebreus. Aí é só carta, até o final, que é a carta de João, que a gente chama de Apocalipse. Mas é também um escrito de João, um dos apóstolos. Sim ou não? Veja que quando Paulo vai falar, lá em Efésios 4, dos ministérios, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, ele diz claramente que ele deu, o próprio Cristo deu. Quem já leu e quem lembra disso? Ele ressuscitou, ele desceu às partes baixas da terra e subiu e deu dons aos homens. A uns, profetas, outros apóstolos, outros evangelistas, pastores e mestres. Ele deu, ele. Então, a nova aliança, o que tem de preceito, de mandamento, de recomendações, de exemplo, tudo para o cristão, que o cristão precisa para agradar a Deus e praticar a vontade de Deus, está na nova aliança, né? Aí alguém pergunta assim: pastor, e o Antigo Testamento joga fora? Não. Paulo vai dizer, essas coisas estão escritas para exemplo, vocês terem como exemplo, e as bases lá, porque tudo era em forma de figura lá na antiga aliança. Mas se eu
pegar a antiga aliança e trazer para praticar, eu vou me atrapalhar. Eu vou ter que circuncidar os meus filhos, homem com 8 anos, vou ter que sacrificar boi e uma série de coisas, sim ou não? Observa que se você ler esse capítulo 3, nós vamos já chegar no assunto aqui. Vamos só fazendo a introdução. Observa que Paulo vai falar dessas duas alianças, desses dois ministérios. E um ele chega a chamar de ministério da morte. Por quê? Porque apontava o pecado, mas não tinha poder de tratar aquele pecado, porque isso veio com Cristo, a remoção, a remissão dos pecados. E Paulo faz esse comparativo. Mas olha, tem não é esse assunto, por isso que eu não marquei aqui, para a gente ganhar mais tempo, que ele vai falar, está aqui, ó, versículo 7, ó. Versículo 7. Eu só dando uma introdução, não é o nosso assunto de hoje. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Está falando do ministério do Espírito da nova aliança, né? Vocês estão entendendo? Paulo deixa bem claro em Romanos 8, né? Que quando nenhuma condenação há para os cristãos em Cristo Jesus, porque o ministério da vida, o Espírito de vida vos vivificou. O que a gente observa nesse versículo aqui? Que ele chama de ministério da morte, gravado com letras em pedras. O que foi gravado com letras em pedras na antiga aliança? O que foi gravado com letras em pedras? O que se chama hoje de os 10 mandamentos. E veja que Paulo coloca até aqueles gravados com letras em pedras como ministério da morte. Aí alguém diz, pastor, mas não veio de Deus. Por que Paulo está chamando de ministério da morte? Porque a lei não tinha o objetivo, Deus não tinha como propósito de nos entregar a lei como seu plano maior para nós. A lei serviu apenas de quê? De aio, de tutor, para preparar a humanidade para a chegada de Cristo. Ela veio para apontar o pecado, por isso que Paulo chama de ministério da morte. Mas quem morreu na antiga aliança? E quem morria pelos pecados do homem? Animais. E em Hebreus é feita a pergunta: sangue de touros pode limpar a consciência do pecador? Agora ele diz: o sangue da eterna aliança, esse perdoa pecado e arranca da consciência do homem e torna ele livre para servir a Deus. Por isso que é o ministério do Espírito, o agir do Espírito. Isso é um assunto profundo, né? Sim ou não? Mas não é o assunto de hoje, não dá para a gente demorar mais. Quando chega, o que acontece? Quando chega o novo ministério, a nova aliança, que Deus está fazendo com a humanidade, na pessoa de Cristo, uma aliança superior, infinitamente superior à antiga, alguns rejeitaram, alguns não aceitaram, e queriam viver ainda o que Moisés ensinou. Essa foi a maior luta de Jesus e dos apóstolos, porque os judeus, em grande parte, não aceitavam. Existia um grupo chamado judaizante, que eles até vinham para a igreja e queriam Cristo, mas eles diziam que os cristãos tinham que obedecer todos os mandamentos, preceitos, tudo os ritos de Moisés. E essa era a guerra de Paulo, dizendo: agora é uma nova aliança. O cristianismo não é um aperfeiçoamento do judaísmo, não é uma continuação. O cristianismo é algo novo, por isso que é chamado evangelho, que significa o quê? Boas novas, tudo novo, tudo diferente. Sim ou não? E essa era a luta, e sempre foi a luta, porque aquela geração, de tão
escravizada em preceitos religiosos, em tradições orais, escritas, dos rabinos, a própria lei mal interpretada, mal explicada, eu não vou dizer recheada, mas contaminada de coisas humanas. Isso tudo produziu uma escravidão muito grande para aquela geração, que poucos conseguiram ser livres e aceitar a mensagem do Evangelho. Poucos. É verdade ou não? Eu preguei um dia lá em Açailândia e falei, acho que eu já falei aqui um dia, a gente fica tão maravilhado quando vê, naquele dia do Pentecoste, quase 3.000 almas, se não falha a memória, não foi? Foram batizadas. Chega lá, me parece que no capítulo 3, aquele coxo que estava na porta do templo é curado, mas não sei quantas 1.000 almas são batizadas e vêm para a igreja. Lá na frente, mais não sei quantas 1.000. Lá no capítulo 6, até os sacerdotes estavam tudo vindo para a igreja, né? E a gente fica maravilhado, é tanto testemunho lindo, tem uns 4 a 5 registros. Quando chega lá na frente, no capítulo 20, e a gente fica encantado, né? Maravilhado, como a igreja está crescendo, como o povo está abraçando o Evangelho. Quando chega lá pelo capítulo 20 do livro de Atos, nós conversamos outro dia, irmão Marco, Paulo chega das suas viagens e chega lá em Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, Tiago, que se vê como um dos líderes da igreja, chega logo para ele e diz: Paulo, o que se ouve falar aí, Paulo, é que tu anda dizendo por aí que não é para cumprir os ritos de Moisés, e os judeus estão tudo revoltados contigo. E agora que eles estão aqui e vão te pegar? E ele dá um alerta para Paulo: há dezenas de milhares deles que estão aqui na igreja, mas ainda estão abraçando os ritos de Moisés. Aí é a tristeza, porque vieram, mas não se libertaram. Vieram, mas não conseguiram entender a mensagem de Deus. E é o que Paulo vai dizer aqui, ó, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 4, 14 e 15. Agora vai dar para melhorar, para quem está, para os novos na fé, ó. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, a lei, né? Quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Olha que palavra. Até hoje, quando é lido a antiga aliança, quando é lido Moisés, ele vai dizer, ó, o véu está posto sobre o coração deles. Fala da mente e fala do coração. E no versículo 14 diz, ó, de novo, os sentidos deles estão o quê? O versículo 14. Os sentidos deles estão o quê? Endurecido, embotado, aqui diz a minha, né? Calejado, endurecido, perder a sensibilidade. É isso que está dizendo. Vocês estão lendo aí o versículo 14? Sim ou não? Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado o quê? Em Cristo, esse véu é o quê? Quando Cristo morreu, o que aconteceu no templo? Parece que 7 fenômenos sobrenaturais aconteceram. O sol não deu mais luz, houve terremoto, as rochas se fenderam, santos ressuscitaram, pessoas que morreram com Deus, né? Ressuscitaram e foram vistos andando em Jerusalém. E tem vários, né? Não deu mais luz me parece que de 9 horas da manhã até 3 da tarde, ou de meio-dia até 3 da tarde, foram horas de escuridão, a ponto do centurião que estava lá na crucificação admitir e dizer o quê? Esse era realmente o Filho de Deus, que ele percebeu a natureza se manifestando, quando aquele que criou a natureza, porque tudo foi feito por ele, para ele, por meio dele, né? E quando ele está lá na cruz, há um gemer da natureza, e o centurião percebe. Mas houve um acontecimento interessante. O que foi no templo? Qual foi? O véu do templo se rasga
de cima a baixo. Dizem os pregadores que tinha em torno de 10 centímetros aquele véu. E ele se rasga, mostrando que o caminho agora a Deus estava livre em Cristo. E a abertura que Deus estava dando para uma nova aliança. E está escrito em Hebreus que diz que nós devemos nos aproximar de Deus com ousadia, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu. Mas para esses que não creem e que ainda fazem leitura da antiga aliança, Paulo diz, o véu ainda permanece. O sentido deles ainda está embotado. Eles ainda estão cegos. Eles ainda não têm um pleno entendimento das Escrituras. Por quê? Porque permanecem fazendo leitura da antiga aliança, de Moisés. Aí você me pergunta assim, pastor, eu entendi. Os judeus faziam leitura da antiga aliança, porque eles eram um povo religioso. E agora trazendo para nós, o que nós podemos entender isso aqui? Porque existem leituras que eu faço na minha vida que pode me prender e tornar o meu sentido embotado, obscurecido, e eu não perceber Cristo na minha vida, a glória dele se revelando a mim. O próprio Jesus disse para aquela geração: vocês inutilizam, invalidam o mandamento do meu Pai por causa das vossas tradições. Preso nas tradições de vocês, vocês põem um véu, vocês põem uma separação e não conseguem ver. Então, de acordo, olhe para cá, aí aqui é importante para nós, né? De acordo com a leitura que eu faço da minha vida e da vida que eu estou vivendo, se essa leitura não estiver correta, ela pode tornar um véu para eu não perceber a glória de Cristo na minha vida e me impedir de viver para Deus, me impedir de ouvir o que Paulo disse, de eu viver a vontade de Deus e o véu permanecer. Eu estava meditando nisso aqui. Vamos ler de novo? Mas os sentidos deles estão o quê? Se embotaram. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o véu, o mesmo véu, permanece. Se o véu permanece, o caminho até Deus está fechado, não está aberto, porque foi o rasgado véu que abriu o caminho para o povo chegar a Deus. Sim ou não? Então, se eu ainda faço leitura das coisas antigas na minha vida, e eu estou lendo, e eu estou focado nelas, o véu pode estar fechado, e eu estou impedido de ver Cristo, de ter um relacionamento com Ele. Olha o que Paulo está dizendo aqui para nós, como é profundo. Sim ou não? Continua. Não lhe sendo revelado que em Cristo, esse véu é o quê? Esse véu, ele só é removido em Cristo. Só Ele pode remover isso de nós. Aí leiam o versículo 15. Então, olha, os judeus estavam presos na leitura da antiga aliança, que era a vida anterior deles. Era o estilo de vida. Era o que eles viviam antes. Era no que eles criam antes de Cristo aparecer e se manifestar a eles. Era para quem eles devotavam toda a sua vida. Era para quem eles viviam a antiga aliança. E quando Cristo é revelado, o dia da visitação de Deus, que Jesus mesmo diz, que eles não aceitaram, não reconheceram o dia da visitação, ou seja, o dia que Deus enviou Cristo àquela geração, eles permaneceram fazendo leitura das coisas antigas. Olha, há um véu grosso que impede a nossa geração de compreender a revelação de Deus para nós hoje, que é através da palavra dele. Há muitos véus, eu não sei nem se é assim o plural, eu acho que é, que véis não é, né? É véus, pode até ser véis também, né? Mas há muitos véus que podem estar
nos impedindo de abrir caminho e nós chegarmos a ter uma comunhão plena com Cristo, com Deus, através de Cristo. E eu não estou falando aqui de ser membro de uma igreja. Eu não estou falando aqui de simplesmente congregar numa igreja. Eu estou falando aqui de comunhão, de ter vida com Deus, através de Cristo, de ter uma verdadeira comunhão com o Senhor, uma vida cristã verdadeira, não só nominal, não um cristão nominal, mas um cristão nascido de novo, e que agora vive uma vida plena em Cristo. Há muitos véus que podem nos impedir, né? Esse véu, ele se fortalece por causa da compreensão defeituosa das Escrituras. Os judeus não se libertaram daquele véu porque eles tinham uma compreensão defeituosa das Escrituras. Eles esperavam que Cristo viesse num cavalo branco, liderando um grande exército, nascido em berço de ouro, da tribo de Judá, nascido de Belém, entrasse com arauto, tocando trombeta e dizendo: o rei está chegando. E que quando Cristo aparece na cidade de Jerusalém, como é que ele aparece? Com as mãos calejadas, para começar, né? E todos os aspectos de que ele não era nada da realeza e da nobreza, mas ele era assim da população mais baixa, era um carpinteiro. Já começa por aí. E eles, por não terem uma compreensão da história de Cristo, achavam até que ele tinha nascido em Nazaré, da Galileia. E lembra o que eles dizem? Por acaso de Nazaré pode vir alguma coisa boa? E eles não sabiam que Jesus tinha nascido aonde? Em Belém. E ele era assim da tribo de Judá, porque José era. Então eles esperavam Cristo de uma forma diferente e nunca analisaram as Escrituras em sua profundidade. E aí, por causa dessa má compreensão, defeituosa compreensão da Bíblia, quando Cristo se manifestou, eles rejeitaram. Rejeitaram tanto que até hoje você pode comprovar que eles ainda vão ao Muro das Lamentações, que agora virou até cartão postal, né? Agora não, há muitos anos. E aí botam um quipá, que não tem base nenhuma na Bíblia, é pura tradição judaica. Botam um quipá na cabeça. Bolsonaro já botou, Donald Trump já botou, pessoas, líderes, né, do mundo inteiro botam aquele quipá e vão para o que restou da antiga Jerusalém, que foi destruída, um pedaço do muro da antiga Jerusalém, que é chamado de um Muro das Lamentações, cheio de buraco entre as rochas, e vão colocar os pedacinhos de papel com pedido de oração, e ficam noite e dia. Os rabinos pegam a Torá e ficam lendo com aquele bigodezinho, né? E a barbazinha aqui feita, aqueles cordãozinhos. Eu acho bonito aquilo ali, eu só não tenho a coragem de fazer, né? Aquele chapéuzinho redondo. Quando não é aquele chapéu redondo, é aquele quipá. E eles ficam assim, a gente olha na televisão, o que é que eles estão fazendo ali? Dizendo: Deus, envia-nos o Messias. Deus, envia-nos o Messias. O Messias já veio, já salvou um povo, já ensinou o povo a viver para Deus, perdoou os pecados, foi para o céu e já está para vir de novo. E eles ainda estão esperando a primeira vinda. Por quê? Porque foi uma compreensão o quê? Defeituosa das Escrituras, capenga, sem profundidade, obscurecida. E se nós não tivermos uma compreensão das Escrituras clara, da mesma forma nós podemos estabelecer, levantar um monte de véu que vai nos separar dessa comunhão com Deus. Sim ou não? Deu, bota um pouquinho aí. Você já deu para imaginar que véu pode estar sendo erguido entre você e Deus? Você já deu para parar agora, até agora, porque eu não vou mais demorar? Quantos véus essa geração cria? Quanta leitura errada da vida se faz que impede de ter comunhão com Deus, de se aproximar de Deus de verdade, ou de Deus de se aproximar de nós de verdade. Uma vez eu conheci um cidadão que ele estava lutando para servir a Deus, ser um crente, assim que a gente diz, né? Para ser crente. E ele naquela luta terrível, um dia ele estava andando na rua e um cidadão estava pregando na rádio.
e disse assim: olha, tem muita gente que não está. Eu não sei que pregador foi esse, mas ou ele entendeu errado, ou esse pregador está usado era pelo diabo. Talvez a tua vida está difícil, tu não está conseguindo te firmar nos caminhos do Senhor. Talvez porque não era o tempo de você ir para Deus. Meu amigo, ele pegou aquela palavra, fez uma leitura errada e se afastou de vez da igreja. Eu não estou conseguindo servir a Deus direitinho, é porque não é o tempo. Como quem diz, eu vou por braço do diabo. Eu vou viver agora longe de Deus até Ele me chamar. Olha que ideia, irmão. Uma leitura errada tirou alguém. Aí eu não conheço o coração, se a pessoa já era querendo arrumar um jeitinho de tirar para fora e voltar para fazer alguma coisa lá. Aí eu não sei, é com ele. Eu quero te dizer que existem sim leituras erradas que podem estabelecer véus entre nós e Deus. Existem véus de incredulidade. Impede o povo de desfrutar do melhor de Deus, porque são incrédulos, não creem em nada. Jesus disse para Marta: Marta, a Débora um dia pregou lá no culto, ali na casa da Brenda, tua sobrinha, né? Marta, se tu creres, verás a glória. Então, se tu não creres, não vai ver glória de coisa nenhuma. Um véu vai ser estabelecido e te separa e vai privar, te impedir de ver a glória, a incredulidade. Tem tanta gente que é incrédula, tanta coisa que acontece na igreja que Deus quer fazer. Tem gente que acredita hoje, irmão, evangélico, cristão, que Jesus não cura mais. Ele estabeleceu os médicos. Vocês estão entendendo? Então, uma pessoa dessa, ela está privada de receber a glória de Deus na sua vida. Por quê? Porque fez uma leitura diferente. Por leitura diferente, nós podemos perder o que Deus está te oferecendo de melhor para nós. É assim ou não é? Enquanto filhos, nós podemos fazer leitura diferente e ganhar o mundo. Enquanto maridos, enquanto esposa, enquanto pais. E é tudo que o diabo quer, estabelecer leituras diferentes dentro de nós, porque uma coisinha diferente, Paulo diz que é só um pouquinho de fermento, que tem poder de levedar a massa todinha. Às vezes, uma leitura diferente quebrou uma empresa inteira, todinha. Uma leitura diferente arrebenta um ministério. Uma leitura diferente arrebenta muita coisa. Não é assim, irmã Jesus? Uma leitura, um entendimento diferente, eu posso abrir um portão para o diabo entrar na minha vida. Ou posso fechar completamente o meu acesso a Deus e o de Deus a mim. É preciso ter cuidado. Olha, irmão, sobretudo porque quando perguntaram para Jesus: Senhor, e quando vai suceder essas coisas? E que sinais haverá da tua vinda? Qual foi o primeiro sinal que Jesus deu? Primeiro sinal: acautelai-vos para que vocês não sejam enganados. O engano foi o primeiro alerta. Tenham cuidado para vocês não serem enganados. O engano foi tão grande. Paulo fez uma leitura de Cristo equivocada, que ele diz em Atos 26, versículo 9: contra ele eu tinha convicção que eu devia fazer todas as coisas. Como ele não podia mais tocar Cristo, porque para ele Cristo tinha morrido e não tinha ressuscitado coisa nenhuma, era só engano dos seguidores de Cristo, para Paulo, para Saulo. Então ele empreendeu, se esforçou para perseguir a igreja de Cristo. E lá na frente ele reconhece que eu tinha certeza, convicção, que contra ele eu tinha que fazer tudo, e fez. Uma leitura diferente, uma leitura errada. Jesus disse assim: olha, vai chegar o tempo em que pessoas vão matar vocês pensando que estão prestando um culto a Deus. Olha que nível de cegueira essa humanidade vai chegar. Matar um servo de Deus achando que está ainda agradando a Deus, prestando um culto a Deus. Mas nós podemos colocar muitos véus sobre nós. Eu colocando aqui véus de coisa do passado. Tem gente que não consegue mais viver, não consegue viver para Deus por causa do passado. Erros dos outros contra ele, ou erro dele contra os outros. E isso se faz uma leitura equivocada da vida e começa a ser numa autodepreciação.
ou seja lá o que for, mas faz uma leitura tão equivocada que a porta do evangelho se fecha. Não consegue mais ter comunhão com Deus, fazer uma leitura correta das Escrituras, que Cristo morreu para nos libertar disso, para nos arrancar dessas prisões emocionais, sentimentais, seja o que for. Quem está entendendo, diga amém, misericórdia, alô, diga alguma coisa, glória a Deus, aleluia, pisa-se no pé, sacode a cabeça, faz alguma coisa. Leituras equivocadas do passado, e o diabo é esperto nisso, irmão. O nosso inimigo é esperto nisso, de trazer essas leituras, trazer para a nossa mente, e a gente faz uma leitura e começa a vir tanto problema na nossa vida, tanta dificuldade, tanta dor desnecessária, porque já passou. Ou não? Ou não? Aí alguém acha que o perdão de Deus é só assim. Irmão, eu cometi um erro, mas não foi nem porque eu quis, não foi nem porque eu vigiei. Esse Deus me perdoa. Mas se eu cometi um erro querendo, tinha convicção, eu era um caba ruim, não sei o quê, não, isso aí Deus não me perdoa. Olha a leitura errada. Olha a leitura errada. Pastor, mas perdoa? Perdoa. Desde que se reconheça que errou e se deseje agora viver para Deus e não fazer mais. Quando a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de toda injustiça, são atos injustos nossos, atos de injustiça da gente. O sangue de Jesus tem poder para nos purificar. Não é só o que a gente errou, que alguém mexeu com a gente e a gente desequilibrou, e aí, esse me perdoa. E os outros, ele perdoa tudo, desde que agora a gente deseje viver para Deus, andar com Deus, agradar a Deus. E o sangue de Cristo, ele tem poder para limpar isso tudo, a não ser que você não reconheça o valor da morte de Jesus, do sofrimento de Jesus. Mas eu creio nesse poder, porque às vezes também quando estou orando ou vivendo, quer vir uma acusação em mim, na minha mente, de coisa minha, eu me lembro logo do poder do sangue. Porque se eu começar a me acusar e deixar isso ganhar força em mim, o que eu estou dizendo para Deus e para o inferno que está investindo contra mim? Que o sangue de Jesus não tem poder, que eu não creio no poder do sangue, da morte sacrificial, vicária de Cristo, e morte substituta. E será que todo aquele sofrimento não tem poder de cancelar os meus pecados, de apagar, de arrancar e cravar na cruz? Sim ou não? Uma leitura errada que eu faço do meu passado pode me prender. E será que nós não estamos presos assim? Eu estou quase preso aqui num calor infeliz. Entendeu? Então, os véus são postos, olhe para cá, em nós, às vezes, sem nós praticarmos nada. Quando eu assento no coração uma verdade que não veio de Deus, e eu passo a tê-la como verdade, até como eu falei, um perdão, que eu não liberei, que nem o Enoque pregou ontem lá, no culto, na casa do Jairão e da Yara, já ia dizendo, entendeu? Ou qualquer verdade, entre aspas, que o diabo lança na minha vida, e quando eu assento no meu coração e aceito aquilo, eu já começo a morrer. Eu já começo a morrer espiritualmente. Porque há pecados de atitudes, de prática, que eu tenho que tocar, eu tenho que fazer, eu tenho que ir. Existem também pecados por eu não fazer, não ir, não falar, omissão. Mas existem pecados no coração. Ontem pregou lá e leu o texto. Se do íntimo não perdoardes, ninguém sabe. É lá no íntimo, eu não perdoei. Mas no espiritual se sabe. Deus sabe. E no espiritual se processa alguma coisa que me torna escravo. Vocês estão entendendo a profundidade? É por isso que Davi, no Salmo 19, ele diz assim: que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis diante do Senhor, diante de ti.
Porque ele sabia que isso tinha valor no espiritual. Porque quando eu assento, pastor, eu não fiz nada, irmã, eu não fiz nada, irmão, eu não fiz nada. Mas se a gente assentar no coração um plano maligno, e pior se a gente entender que é verdade, porque o ser humano começa. Uma coisa que aconteceu lá nos cafundó do Judas, que nem diz o caboclo, onde o diabo perdeu as botas, e não sei o que, o tempo não sei da onde, e a pessoa, o diabo lança aquele passado e a gente começa a sentar aquilo. Já está gerando o pecado. A graça começa a diminuir o fluxo. Por isso que lá em Hebreus, de manhã eu falei para o Ita, que eu não sabia se eu ia pregar essa palavra, de manhã ou agora de noite. Por isso que lá em Hebreus fala, alerta a gente contra as raízes de quê? De amargura. Raiz é coisa o quê? Que vem lá de baixo, não é uma coisa que está só aqui. É uma coisa que foi gerada em alguma situação e a gente fica alimentando, é raiz. Diz que a graça fica impedida de alcançar aquela pessoa. A graça fica, Deus até derrama, mas não chega. Uma vez eu estava ministrando sobre dons no interior, e de manhã era um culto daqueles cultos, sabe? Oh, glória! Eu me lembro. E aí Deus tomando as pessoas e gente, irmão, era aquela alegria, aquele fogo. E uma irmã veio me contar de uma irmã que estava vivendo uns dias difíceis. E ela, essas visões Deus veio me trazer para eu entender a palavra melhor. Chegava um anjo com uma, e eu pedia, Senhor, quem está pedindo, desejando dons para fazer a obra, para edificar o corpo de Cristo, para avançar com poder, para te servir com mais excelência. Comecei a ministrar para Deus, né? E pessoas começaram a receber, umas caíam, pulavam, choravam, rolavam. E uma ficava assim, chorando um pouquinho com as mãozinhas assim, que eu pedi para todo mundo botar a mão assim. Eu disse para botar a mão assim. E uma irmã disse, pastor, aquela irmã ali, aí estava lá assim, ela estava assim, nunca me esqueci. Eu vi, pastor, um anjo chegava diante dela, com uma bandeja cheia de coisa preciosa, mas ela estava suja, e o anjo ficava na frente dela, mas ela não podia receber. Olha a misericórdia de Deus, porque Deus não podia nem mandar nada, né? Mas Deus está dizendo, eu sou fiel. O Senhor está dizendo, eu entrego. Agora lá é que está tendo problema, não é comigo. Eu não mudei. Vocês estão entendendo? Diga bem. E a gente tem que ter cuidado para não fazer leituras erradas na vida. Paulo, com relação ao passado, Paulo diz, uma coisa eu faço. Olha um homem que fez muita maldade, irmão. Quem estava lá na festa no Anjo da Guarda? Diga, glória a Deus. Lá eu fiz uma listazinha, né, dos erros que Paulo fez, né? Você lembra? Coisa maligna que aquele homem fez. Foi um instrumento poderoso do diabo. Então ele lutava contra muita coisa, irmão. Ele lutava contra calúnia, difamação, pessoas traindo ele. Ele mesmo diz, perigo entre os falsos irmãos, perigo entre os patrícios, entre meus conterrâneos. Os homens e mulheres que fizeram a obra de Deus ao longo da vida tiveram que lutar contra coisas terríveis. Imagina se você chegasse, alguém chegasse assim e dissesse assim para ti, ó, como chegaram para Jeremias e disseram assim, Jeremias, tu te anima e não te cansa, e porque tu está te reclamando dessas coisinhas, quando tu souberes que teu pai, tua mãe, teus irmãos estão conspirando para te matar. Meu irmão, não era para matar no sentido figurado, não. Era no sentido literal. O teu pai, Jeremias, porque presta atenção, quando a gente casa, a gente constitui uma nova família, e Deus move o coração para a nova família. Mas quem está solteiro, quem é a família dele? Pai e mãe, sim ou não? Então, quando a gente casa, aí muda um pouco, muda ou não muda? Os afetos, canaliza a nova família. A própria Bíblia diz, deixar pai e mãe e se unir. E o deixar não é só sair de casa, e também não é abandonar, mas ele está dizendo, agora é uma nova família. Quem está entendendo? Sim ou não? Então Jeremias ainda tinha pai e mãe. E aí Deus diz, tu te cansa com essas coisinhas aí? Tu está te atribulando com essas coisas aí? E quando tu souber que teus pais querem te matar, e teus irmãos, e estão fazendo plano para te matar, estão cegos. Imagine isso, irmão. Homens e mulheres de Deus sempre tiveram que lutar contra as coisas muito difíceis, irmão.
E se fizesse uma leitura errada, caíam em depressão, desanimavam. Tinha que ter a leitura correta. Eu tenho que servir ao meu Senhor. Não posso odiar essas pessoas. Irmão, que palavra de Jesus na cruz, né? Os cabas furando ele, matando, falando besteira dele, e ele dizendo: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Fizeram uma leitura errada. Se tivesse a leitura certa, não me colocariam aqui. Se tivesse uma leitura certa da realidade, eles iam impedir de eu chegar aqui. Paulo diz isso. 1 Coríntios 2, se não me falha a memória, que se os sábios dessa vida, desse mundo, tivessem a sabedoria de Deus, não teriam crucificado o Senhor. Mas porque fizeram uma leitura errada, levaram para a cruz, e Deus nisso cumpriu o propósito. Sim ou não? O que eu estava falando, para me encerrar, fica de pé, para a gente ver o último versículo. Quando eu faço uma leitura errada de qualquer... Olhe para cá. Outra coisa, que fique de pé, mas prestando atenção, porque eu sei que as cadeiras já estão cansadas. Olhe para cá. Isso aqui era para mim? No interior do dia assim, tu vai beber beijo dos outros. Não faz mal nenhum, irmão. Se não tiver com coronavírus. Olhe para cá. Uma leitura errada que se faz pode gerar prisões na nossa vida. Vocês concordam ou não? Uma leitura errada de uma situação pode me embaraçar. Hoje nós terminamos o culto aqui de manhã e foi muita graça, muito poder. E a Michelle não abriu o olho. Ela disse que teve uma visão tão forte que ela não abriu o olho. Aí a Flávia profetizou logo para ela: porque tu é uma Paula, tu vai passar 3 dias. Eu digo: amarra um negócio no olho dela e leva ela aí. Ela estava pensando que eu estava brincando, eu estava falando a sério. Aí saíram com ela aqui. E é a segunda vez que acontece isso. Ela tem uma visão muito forte e não consegue abrir os olhos. Quando nós descemos do carro lá, eu deixei o carro na rua. Quando ela desceu, ela, Joane, quem era que estava levando ela? A Joane levando ela, o cabo do carro parou e disse: ei, vocês precisam de ajuda aí? Vai levar a ceguinha. Na ideia dele era a ceguinha. Ei, vocês precisam de ajuda aí? Aí a Francesa disse: não. Aí ela sentou no sofá da última vez, ela ficou assim até eu orar. E eu não orei. Aí eu disse assim: faz assim, Michele. Eu queria fazer lá um negócio, mas veio assim no meu coração. Eu digo: deita ela lá na cama dela e deixa ela lá tranquila, que talvez o Senhor daqui quer mostrar alguma coisa para ela. E se em 10 minutos não vê nada, não acontecer nada, eu vou lá orar. Aí eu, para lá e para cá, resolvendo umas coisas muito importantes. Aí disseram: a Joane foi dizer, ela apagou. Ela viu lá um negócio e apagou. Aí eu fui lá pro quarto. Um dos que eu chamei foi Enoque. Botei alô. Aí ele não respondeu. E aí era isso. Aí ela começou a ter visões. Muito ataque contra essa igreja, irmão. Muito ataque. Muito ataque contra o novo trabalho que está sendo aberto lá, né? A nova obra lá na casa do Jairão e da Yara. Muito ataque contra a Concita, contra a igreja. E os pontinhos vermelhos marcando as pessoas. E a fúria do maligno contra nós. E uma das palavras para mim, ela dizia assim: quanto mais ele pregar a palavra, né, mais eu envio demônios para atrapalhar o povo. Eu vinha conversando com a Franciane, né? Eu disse: minha filha, a obra nossa é muito difícil. Eu não sei, nós não somos melhor do que ninguém. Mas assim, hoje à tarde eu estava dizendo: Senhor, fala com o teu povo hoje à noite. Tira as vaidades do nosso coração. Seja uma coisa que teu povo venha ser edificado, aprender a tua vontade, se alegrar contigo, viver para ti. Você vê que até agora aqui ninguém ainda falou em dinheiro, né? Eu não estou falando mal de outras igrejas, mas na maioria delas, infelizmente, talvez já tivesse aqui umas 2 campanhas. Não é? Sim ou não? Então Deus tem nos guardado isso pela misericórdia dele. Mas eu estou dizendo isso aqui para ver a fúria do maligno contra a palavra que tem sido pregada, não só por mim,
mas por aqueles que Deus está unindo com a gente para também ensinar, para mostrar a vontade dele. Porque a vida cristã não é brincadeira, irmão. Eu preciso fazer uma leitura correta das coisas. Eu não posso procurar lugar para me agradar, palavra para me agradar, local que eu me sinto bem. Eu tenho que procurar palavra de Deus para edificar a minha vida. Vocês estão entendendo, irmão? Eu não tenho que fazer escolha por prosperidade, ou porque isso... Não, irmão. Eu tenho que procurar saber. Por quê? Porque Jesus diz, e conhecereis a verdade. Só a verdade me liberta. Tapinha nas costas não me liberta, irmão. Um bom tratamento não me liberta. Até melhora ali momentaneamente, mas não traz libertação. Isso é coisa do mundo. O que liberta a gente é a verdade, é a luz de Deus. Muitas vezes é boa, mas às vezes é ruim. Confronta, como o Ítalo pregou ontem lá. Confronta. Às vezes, uma doença de alguém, o médico tem que rachar, abrir a barriga dele, ou não? Olha que coisa, irmão. Abrir a barriga de uma pessoa, abrir a cabeça, para arrancar o mal. Olha que luta, olha que sofrimento. E se não tivesse o avanço da medicina para aplicar uma anestesia, que dor, que sofrimento não seria para essa pessoa ficar curada? Mas aquele é o processo correto, sim ou não? E às vezes é assim com a gente. Às vezes é um tratamento clínico, toma um remedinho. Mas às vezes deita aí, né? Uma vez um cidadão que a gente foi orar por ele até já morreu. Ele ficou obeso, com 200 e não sei quantos quilos. Ele jogando um dia. E aí ele foi dividir uma bola. E aí a bola estava lá e ele meteu. Quando ele meteu com toda a força, o cara veio e fez assim, travou. O pé dele bateu assim, ó. Imagina. Aí os colegas dele, quando olharam, meu Deus, Mauro, o nome dele, correram lá, pegaram o pé e ele quase morre. Mas fizeram a coisa certa. O médico disse, meu amigo, tu teve muita sorte. Porque fizeram certo. Mas quase mata ele. Está entendendo? Às vezes, o tratamento é dolorido demais. Mas Jesus diz, e conhecereis a verdade. Se eu fizer uma leitura errada da coisa, eu só posso ser liberto daquilo se vier a leitura correta. Se vier a luz. Sim ou não? Então, eu não posso chegar num lugar em que a incredulidade está imperando e eu ir com aquela mensagem mais ou menos, porque eu sei que todo mundo é incrédulo. Não. Aí eu vou estar ajudando a incredulidade. Sim ou não? Eu tenho que ir com a luz de Deus. Alguém crê ou não? Paulo ia para a sinagoga com a luz de Deus e com a verdade. Algumas expulsaram ele, mas 2 ou 3 acompanharam, é verdade. É assim ou não é? Você não vê isso? Chegou numa sinagoga, vamos ouvir esse negócio aí depois. Mas uns 2 que estavam lá no meio disseram, Paulo, explica melhor isso aqui para nós. E cheirou fruto. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Então eu vou pregar numa igreja, ou num lugar, ou num lugar, e eu entro com fingimento. E eu entro dando um desconto. Aí eu não estou sendo luz, eu não estou levando o tratamento correto. Vocês estão entendendo? Porque para o homem é assim, dói. É difícil, se zanga, pode ir embora. Que vá. Se quiser ir, o que nós vamos fazer? Só tem uma coisa. Deus quer ver, como Paulo diz. Ele precisa ver em nós sinceridade no coração. Que eu não tirei ninguém da igreja, ou de quem quer, qualquer que seja o lugar, por maldade. Alguém que saiu, porque fez uma leitura errada do que eu ensinei, ou do que eu disse. Mas o que me importa é eu agradar quem? Então, essa palavra para nós aqui, ó. Se a gente fizer a leitura errada de tudo, lá no serviço, lá na faculdade, em casa, na igreja, leitura errada de alguma coisa, o véu vai estar posto. Aí,
eu encerro dizendo assim: e como é que esse véu é removido? Ele diz aqui, ó, olha o texto aí, ó, para a gente encerrar, ó. É o versículo 15. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, né? Quando fala que é convertido, quando se converte, é o versículo 14. É o 16. Quando, porém, alguém deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. O que é conversão? Mudança de atitude. Arrependimento, mudança de mente. A palavra vem, clareia, eu estou andando para cá e eu entendi que eu tenho que andar para cá. Até aí, eu estou parado, eu só entendi, gerou em mim arrependimento, mudança de mente. Quando eu começo a andar na direção que eu entendi, aí a Bíblia chama de conversão. Quando é que o véu cai? Quando há uma conversão, quando eu mudo as atitudes, quando eu ajo de acordo com a palavra, quando eu vou na direção que Cristo quer que eu vá. Véus e mais véus Ele vai tirando da minha vida, porque só Ele remove. Está escrito que Ele é a luz verdadeira, que ilumina, que alumia, que clareia, que vai mostrar aonde eu estou pisando, e eu vou decidir para ir para onde eu quiser, porque agora eu não estou mais no escuro. Por isso que ele fala, alguém, versículo 16, quando porém algum deles se converte ao Senhor, o véu é tirado. Quando eles se movem para Deus, quando eles aceitam o convite, a proposta de Deus, o véu logo aquele primeiro cai. E aí a partir daí véus e mais véus vão caindo, vão dando lugar, porque a luz de Deus, através de Cristo, chega na nossa vida. Aí Cristo começa a limpar a casa da gente, Cristo começa a limpar a vida da gente. É verdade ou não? Quantas coisas, irmão, no nosso lar tinha que hoje não tem mais. É verdade ou não? Para quantos lugares você ia que hoje não vai mais? Por quê? Porque o véu se rasgou. Você percebeu que estava errado, porque Cristo te trouxe essa luz e agora está te dando graça para ir vencendo. Tem até aquela música que diz: e a faça santa, santa, santo eu. É o que está em Provérbio, né? O caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia. É um caminhar. Agora, em Cristo, esses véus, essas leituras erradas vão caindo. E outra, nós nos movemos, Giovanni, pelo nosso processo mental. O que a gente entende é para onde a gente vai. Se há uma leitura errada na mente, um pensamento errado, e aquilo eu tenho como verdade, eu vou me mover naquilo. Mas quando a verdade chega, muitas vezes eu não tenho força de fazer. Quando a verdade chega e interioriza e a luz vem, às vezes eu ainda não tenho força de fazer, de viver daquela forma. Mas a verdade, quando ela entra, a vida começa a ser canalizada para ali. Mais cedo ou mais tarde haverá a transformação do servo de Deus ou da serva de Deus. Por isso que Deus diz: manda, prega a palavra. Paulo diz a Timóteo: prega a palavra, a tempo, fora de tempo, prega, repreende, corrige, exorta, ensina. Por quê? Porque alguém não vai ouvir naquele momento, endureceu o coração, vai dizer que não é. Lá na frente pega umas 2 porradas, o sentido vai certinho. Lá na frente o negócio se espreme pro lado dele e pega. Meu Deus! É verdade ou não? Meu Pai, tem misericórdia. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu prometo. Vai certinho. O coronavírus apertou gente aí, né? Eita, que teve gente que lembrou do caminho da oração, lembrou de orar, lembrou de fazer propósito, lembrou de fazer isso, lembrou de fazer aquilo. Porque estava aqui, ó. Não estava era praticando. Tem outros que agora que o coronavírus já passou um pedaço dele, aí já correu para a galera de novo, né? Mas para aqueles que são sinceros e querem agradar a Deus, quando a luz chega, começa o processo. Amém? Glória a Deus. Feche teus olhos. Diga assim para o Senhor: Senhor, tira os véus que me impedem de te ver,
de te conhecer, uma verdade que vai me libertar. Às vezes, irmão, a gente está se movendo com tanta dificuldade para ser livre de uma coisa, para alcançar uma coisa, e às vezes o que está faltando não é nem o que a gente está pensando, é luz, é uma palavra de Deus. Tem até um louvor antigo que diz: basta uma palavra apenas, o mundo e o seu sistema caem aos seus pés. E está escrito lá, não sei se é Isaías, que a palavra de Deus não volta vazia, antes ela fará o que me apraz. Não é assim? Está escrito? Ela não volta vazia. Nem todos vão se converter quando ouvirem, mas a palavra levou luz. E a pessoa que decidiu que não queria, mas a palavra não voltou vazia. Ela levou luz, ela levou verdade, ela abriu os olhos. Aí nós temos que ler, estudar, e buscar, e viver. E nessa experiência, nesse relacionamento, vai surgindo a luz de Deus para nós. E essa luz que a gente recebe de Deus é a luz que Deus quer que a gente ilumine os outros. Paulo diz: eu entreguei para vocês o que eu recebi. Vocês estão entendendo? Paulo diz: eu entreguei para vocês o que eu recebi. Ou seja, minhas experiências, minhas lutas, minhas dificuldades geraram conhecimento, luz. E é essa luz que eu estou levando para vocês. Eu não posso levar o que eu não aprendi. Eu não posso ensinar o que eu nunca vi. Então eu lhes ensino o que eu aprendi. 1 Coríntios 15 ele diz: estou ensinando o que eu aprendi. E ele até chega a dizer: eu vou consolar vocês com as consolações que eu tenho recebido de Deus. Do jeito que ele me consola quando eu estou atribulado, do jeito que ele me consola quando às vezes eu falho, é a mesma consolação que eu consolo vocês quando eu vejo alguém errar, quando eu vejo alguém atribulado. É a mesminha. Ela veio para mim e agora eu compartilho com vocês. Nós vamos ter cuidado com as leituras erradas em tudo, sobretudo nas coisas espirituais, sobretudo com relação ao nosso ministério, a nossa vida com Deus. Alguém diz por aí que a igreja não precisa mais orar tanto. Tem ou não tem essa doutrina por aí? Uma leitura errada que escraviza. Paulo diz: orai sem cessar. Vive em oração, o tempo todo orando. Jesus deu exemplo, o tempo todo orando. Mandou orar sem nunca esmorecer. Perseverar na oração. Uma leitura errada escraviza alguém.